Ok, bem-vindo ao melhor podcast no mundo inteiro. E eu tenho a minha incrível amiga aqui, Amanda Anderson, como minha convidada. Olá, Amanda. Olá, Brandon. Olá, todo mundo. Você gostou da minha introdução? Por que eu não chamei ela assim? Sem pressão nenhuma, ok? Sem pressão nenhuma. Mas precisava tirar isso da minha frente, porque primeiro você vai escutar esse podcast, você precisa ter essa percepção de que é o melhor podcast no mundo inteiro. E se você pensa que não, pare, não pense, pare de não pare de pensar nisso. Então a gente estava tendo uma conversa antes de começar. Do que a gente vai falar? Vamos falar de negócios, de criação, vamos falar de caos, sabe? 8.000 coisas diferentes, então a gente vai ver para onde a gente vai, mas basicamente o que a gente quer falar é sobre dar mais dois passos. Ah, sim. Uhum. Porque eu não sei sobre você, Amanda, mas eu notei para mim mesmo, eu tive tantos pontos da minha vida que eu simplesmente eu vou dar dois passos para frente, três passos para trás, um para frente, dois para trás e essa coisa contínua. Eu acho que bom, algumas coisas para mim. Tem sido uma falta de comprometimento com a minha vida, mas também tem sido essa coisa onde eu deixava o mundo em torno de mim determinar o fluxo de como minha vida move. Com o mundo, se o mundo tá estranho, eu também tô estranho. Se o mundo para, eu também paro. Eu nunca me dei muita escolha com isso. É, isso. Eu vi essa citação um tempo atrás que eu acho que cabe bem, que a minha vida inteira mudou quando os passos para trás também fazem parte da dança, que eu acho que também é uma maneira muito legal de olhar, é como você está dizendo, eu tive tanto disso também na minha vida, onde dá para ir para frente e daí parecer que eu estou indo para trás, mas a coisa que eu notei também usando as ferramentas do Axis é que esses passos para trás, entre aspas, não são necessariamente dar passos para trás. Parece que você está indo para trás quando alguma coisa está dando errado, você faz, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Mas depois você consegue ver essa é a minha experiência. Aí isso aconteceu porque daí isso aconteceu e daí isso levou aquilo e daí você continua indo. Eu amo essa citação porque eu tive o dia mais esquisito hoje. Eu tava cheia de molho criativo, daí eu falei, não é isso. Não é essa outra coisa também não é isso. E daí eu só queria fazer nada. E daí é interessante porque você disse alguma coisa se esse passo para trás, e se esse passo para trás fosse tanto uma contribuição quanto. E daí e assim que eu entro no julgamento disso, adeus contribuição. Totalmente. E o que eu aprendi, eu não sei instantaneamente, às vezes leva um tempinho para me lembrar, mas eu consigo fazer isso mais rápido do que antes. Falar, ok, eu confio que eu tenho um desses dias que nada tá funcionando e parece que eu não posso criar, eu tento fazer as coisas e isso cai no chão. Eu falo, o que é requerido agora? E se permitir e sair, dar uma volta na natureza, o que quer que seja, e não julgar nada disso. Porque quando se trata de criação, negócios, dinheiros, estamos tão treinados nessa ideia de ser produtivo o tempo todo. E tem esse fazer constante. Sim, exatamente, um fazer. Isso ainda é um dos meus maiores desafios, eu quero dizer, de mim mesma. Certo, não é sobre o que eu estou fazendo, e também é o que eu estou sendo e o que eu estou escolhendo. E é exatamente o que você disse, no segundo que eu julgo aquilo, nada funciona. Bom, não é interessante também porque isso é o que eu tô fazendo, esse fazer, fazer, fazer que elimina.
onde a gente tem valor pelo nosso ser, mas você também não consegue definir baseado nisso. Bom, você sabe disso, porque eu acabei de contar essa história numa chamada que a gente tava, mas quando eu era uma criança, eu comecei meu primeiro negócio aos 14 anos e era restaurar móveis. E eu andava pelo bairro, batendo portas, falando: Ei, você tem um móvel que eu possa consertar? E daí tantas pessoas tinham, e era incrível. Eu colocava eu polia as coisas, eu colocava novas maçanetas. Eu estou impressionada que você conseguia fazer isso aos 14 anos, porque eu era inútil quando eu tinha 14 anos. Cara, eu conseguia colocar. Eu conseguia fazer o serviço do meu próprio carro quando eu conseguia um carro. Eu trocava o óleo, eu cresci assim. Minha ideia de criatividade é eu vou pegar a minha bicicleta, desconstruir ela, todos os pedaços, limpar ela e colocá-la de volta no lugar. E isso é e é coisa que eu percebi ao olhar isso, sabe? Eu também tinha um negócio de lavar carro, um negócio de cortar grama, e eu e, e eu não chamava isso de negócios. Eu tinha 14 anos e eu te falava: dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, eu posso fazer isso pra você. Mas quando eu olhei pra isso, tinha tanta criatividade, e daí eu lembro o meu primeiro negócio de adulto. Aqui tá. Isso foi registrado com o governo. Isso era um negócio de gente grande. Tem muita pressão. E não tinha mais esse negócio divertido de criatividade, de restaurar móveis, desmontar bicicletas e lavar carros. Não, era adulto. E eu acho interessante porque quando eu olho para trás, eu olho e falo como seria criar minha vida a partir desse espaço de energia generativa. É, eu amo isso. E é tipo, essa energia generativa vem de escolher e brincar com o que é verdadeiramente divertido para você. E isso parece ser a coisa que fica perdido em algum lugar no meio do caminho quando a gente cresce, quando a gente se torna adultos, porque tudo se torna tão sério e a gente coloca tanta pressão nos negócios, nas criações por si só. Porque quando você tem 14 anos, você fala: se eu fizer um dinheirinho extra, ótimo. E se eu não fizer, tá tudo bem. Mas sabe, quando você é um adulto e você tem contas para pagar e essas responsabilidades, e de repente você está pressionando esse negócio, você tem que fazer dinheiro para mim, e o negócio é: Jesus Cristo, me dá um espaço, cara. Porque os negócios e as criações e os projetos, o que quer que sejam, eles todos têm uma consciência própria, eles são entidades por conta própria. E quando a gente quando você compara com uma planta, se você planta uma coisa no solo, você não fica lá olhando para ele, sendo impaciente, tipo: por que você não está crescendo ainda? Por que você ainda não é essa grande, grande coisa linda e maravilhosa? Não, a gente planta e a gente deixa, certo? Então, toda essa pressão que a gente coloca na criações, agora é sua responsabilidade, negócio de me alimentar, me dar dinheiro, fazer com que eu pague minha hipoteca e blá blá blá. E o negócio é tipo: é interessante escutar você falando sobre isso também. A coisa que vem à tona, que eu tô olhando para essa energia de, sabe, é uma coisa de garoto grande, uma mocinha, especialmente se você tem filhos, você tem dependentes e você tem todas as coisas, uma casa, hipoteca e mas eu lembro como um garoto, criança, eu consigo pegar alguns momentos porque eu lembro de ter esse essa conscientização no meu mundo de eu mal posso esperar para crescer, para ir embora desse caralho. E também o meu ponto de referência de adulto era ter dificuldade com o dinheiro, toda essa pressão, todas essas responsabilidades, não ser feliz, sabe? Definitivamente não escolher as coisas a partir da alegria.
e todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições. Tudo que você alinhou e concordou, resistiu e reagiu sobre se tornar um adulto e crescer, que você nem reconhece porque você fala como diabos eu cheguei aqui? Tudo que isso é, vezes 2 milhões, podemos destruir, criar, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e além. Eu nem sei se a gente pode usar o enunciado aclarador nesse podcast. Ei, se eu ainda não usei, esse daqui é o enunciado aclarador do Access Consciousness. Se você quiser mais informações sobre isso, porque você escutou e falou que diabos, você pode entrar no clearingstatement.com. E basicamente é épico. E veja, não somente você recebe o melhor podcast no mundo, não somente o melhor podcast do mundo, você também recebe uma das melhores ferramentas no mundo, tudo na mesma coisa. Isso é realmente muito épico. Meu Deus! Se você tá aqui escutando esse podcast, você está tendo um dia ótimo. E se você não tiver também, e tiver ficando puto, eu entendo quando alguém tem uma coisinha alegre, uma alegriazinha acontecendo, e você tá. "Ah, totalmente. Isso é exatamente o que você disse com. É interessante que eu consigo receber também quando eu era mais jovem e eu cresci rápido. Quero dizer, quando eu tinha 15 anos, eu literalmente por conta própria, cuidando de tudo. Eu não tava de conta própria, mas eu cresci o suficiente. Aí como isso funcionava? Você foi, tipo, de 14 anos você era inútil e 15 anos. E daí uma coisa aconteceu. Sabe? Uma lata de espinafre, eu tinha 14 anos, era inútil, e um dia, bum, eu tava lá e tá acontecendo, saiu da minha frente. Basicamente, eu nunca pensei dessa maneira. Mas alguma coisa aconteceu de repente, eu falei, ok, eu sou uma adulta agora. Hormônios, alguma coisa assim. É. Mas eu reconheço essa coisa também, essa dissonância cognitiva com isso, porque era duas coisas. Eu mal posso crescer, viver por conta própria e criar de mim mesma e criar minha vida e blá blá blá. Ao mesmo tempo, eu tinha essa coisa de. Mas, mas parece que as pessoas estão se divertindo, sabe? Então tem essa conscientização de, eu sei que eu posso criar minha vida em algum lugar, eu tenho essa consciência, mas também olhando ao redor pelo mundo o que as pessoas estão fazendo. É esquisito. Não é interessante que a gente tem essa resposta automática de reagir às coisas assim? Eu notei que para mim mesmo, a gente vai ter conversas, vamos dizer, como essa, mas eu tenho tantas coisas acontecendo no meu mundo, porque é como essa resposta automática de estar em reação ao mundo em torno de você, em vez de reconhecer, pera lá, qual é a minha realidade com isso? E quando eu olho com olhar para a criação, energia de criação com o negócio, quando eu falo sobre o tópico de lavar carros e mudar os móveis, isso tem minha realidade com o negócio é muito leve, mas quando você entra na jornada de crescer, fica ficando pesado, 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 pesado. Em vez da disposição de falar, qual é a minha realidade com isso? É, e é quase como se estamos viciados a essa reação. Tá aí, opa, tá aí, hein? E essa coisa, e tem sido para mim, em dar 2 passos a mais, é continuamente me lembrar de, eu sei que algo diferente eu ainda reajo a tudo, eu estou ainda muito consciente, ainda mais consciente do que está acontecendo no mundo, e é instantâneo que tem uma reação a isso, ah, de fazer isso ser real, significante e dar 2 passos
em fazer uma pergunta do que eu verdadeiramente sei e o que eu sabia antes, que talvez eu esqueci que eu, na verdade, eu sei, para continuar indo e escutando a isso e confiando isso, que não é sempre fácil, porque às vezes escutar seu saber e o confiar o que você sabe, confiar na sua conscientização. E eu acho que nós dois tivemos muitas situações e muitas vezes na nossa vida que a gente fez. Eu meio que sei que eu tenho que ir nessa direção, mas não faz sentido. Todo mundo acha que eu sou uma porra de uma louca, mas a disposição de continuar indo nem sempre é fácil. E isso com esse negócio dar dois mais passos, continuar indo, nunca desistir. É uma coisa interessante, porque eu percebo também onde eu sei que alguma coisa vai mudar, mas não está mudando, ou não parece que está mudando. Eu não sei como colocar em palavras exatamente, mas assim que você vai para o julgamento disso, você solidifica mais. E daí até mesmo ter a demanda de si mesmo ou a disposição de ter gentileza nesses momentos onde você está em julgamento disso e falando, ok, eu me julgo, que eu não estou movendo rápido o suficiente, eu estou não está mudando rápido, mas estar presente com isso para mim é essa energia de continue indo. É. E tem essa citação de você de muitos anos atrás que eu fico recitando em todas as classes. O que que eu disse? O que que eu disse? Uma coisa brilhante. Você disse que a única maneira de fazer uma escolha diferente é desfrutando as escolhas que você está fazendo agora. E eu lembro exatamente o momento que você disse, porque mudou tanto o meu mundo inteiro que eu falei, caramba, isso não faz sentido nenhum, porque somos ensinados que você só pode fazer uma escolha diferente quando uma coisa é boa ou ruim, ou você tem uma razão justificativa do porquê que você está escolhendo algo diferente. Você não pode fazer uma escolha porque você é curioso ou que você está consciente de algo nessa realidade. Eu sou muito grata por isso, porque mudou muitas coisas para mim nessa coisa de, ah, é, eu estou me sentindo muito intensa e desconfortável. Talvez as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. O que quer que isso esteja acontecendo? E falar, mas eu posso desfrutar isso também. E exatamente o que você disse, se você não julgar, e outra pergunta brilhante para fazer é o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. Se você se presentear essa suavidade, esse relaxamento e se permitir de respirar fundo e falar, ok, se eu não surtasse, se eu não entrasse no errado, se eu não julgasse nada disso, o que está certo sobre isso? E é uma coisa tão poderosa de você fazer, ok, eu posso relaxar nessa tempestade que está acontecendo porque eu sei que não vai durar para sempre. Tem outra coisa que vai aparecer e às vezes pode ser a escolha mais difícil do caralho. Porque uma outra coisa com isso, uma das coisas para mim é eu sei que tudo é energia. Então, se eu estou separando de alguma coisa de maneira a criar mudança, eu só vou criar mais essa energia, seja na forma de uma pessoa, ou na forma de um problema, na forma de julgamento de mim mesmo por alguma coisa. Mas se eu estiver separando disso, eu sei que eu vou criar mais disso. E que meio que, quê? Tudo que você resiste, persiste. Não te liberta disso exatamente, mas isso foi uma das grandes chaves na minha sobriedade, no alcoolismo. Eu tive que
foi uma batalha de cabeça, porque eu lembro até as pessoas falando: ah, você não deveria estar perto do álcool, você não deveria estar perto das pessoas que bebem. Eu falei: caramba, isso nunca vai funcionar pra mim. Eu vou ter que encontrar uma maneira diferente. Eu vou ter que encontrar uma maneira de permitir que isso me engatilhe, porque eu vou passar por esses gatilhos por conta própria. Por, se você estiver escutando aqui e as coisas aparecem para você, uma das coisas que pode ser possivelmente ser verdadeira para você é que se você tem alguma coisa eliminada como escolha, você vai ter que escolher isso eventualmente para provar que você tem escolha. Então, onde é tão engraçado onde a gente tá? A gente é muito engraçado. Mas eu posso te dar 8.000 exemplos disso na minha vida, onde eu eliminei uma escolha da minha vida, eu vou escolher para provar que eu tenho escolha na minha vida. Então, com um vício, ou a adição, ou dar dois passos, ou criar a mudança a partir desse espaço de permissão, o que que você eliminou com uma escolha que fica fazendo com que você escolha para você provar que você tem escolha e ficar fazendo que você lute para escolher e tudo que isso trouxe à tona, certo, errado, bom e mal, pai de paco, todas as 100 curtos, garotos, povoados, criações, bases e além. E não, tipo, não é à toa que estamos cansados ou sentindo que as coisas não estão funcionando, o nosso corpo está doendo, o que quer que seja, porque vamos falar, a gente usa tanto das nossas capacidades criativas para tudo isso. Porque, tipo, somos esses seres infinitos que temos acesso à energia infinita e isso tudo tem que ir para algum lugar. Então, se a gente não ativamente escolher colocar isso em criação, no que é alegre pra gente, colocar em criar uma vida que a gente desfrute inteiramente, toda essa energia vai para todas as coisas, provar e evitar, os pontos de vista, os julgamentos, todas as todas as coisas de pessoas, essas coisas de pessoas. É, sim, totalmente. Em vez de. Eu tô tendo, em vez de ter isso, de ter a energia de uma criança que restaura móveis, porque uma das outras coisas. Outra coisa que a gente estava falando antes de começar, eu acho que era o que está acontecendo no mundo. A gente estava falando, os dois fomos envolvidos em trabalhar com o Access Consciousness por muitos anos. E uma das coisas que eu notei em mim mesmo era a criação, em vez de fazer, além do fazer para provar que eu sou alguma coisa, tentar fazer a mesma coisa de novo, de novo, de novo. E eu vejo isso no mundo agora, porque e perceber no mundo, não é necessariamente ver, não é que eu vejo exemplos claros, mas eu percebo em fazer essa mesma coisa de novo e falar. Bom, a gente pode trazer isso à tona com todas as coisas com a inteligência artificial. É exatamente o que isso faz, a mesma coisa de novo, de novo, de novo. E quando a gente começa a funcionar a partir disso, se você é uma dessas criaturas que são um dos buscadores no mundo, e você começa a buscar funcionar a partir do mesmo igual de todos os dias, isso não vai funcionar. Então, essa pergunta a pergunta de quando você acorda todos os dias, quem sou eu hoje? Que grandes e gloriosas aventuras que eu posso ter? O que você poderia criar hoje? O que você poderia receber hoje que você nunca esteve disposto a criar e receber antes? É, totalmente. E é uma das coisas que a gente fala muito sobre o Access, como humanoide, como a gente se chama, os buscadores do mundo. Todos os esquisitões do mundo.
A gente precisa ter muitas coisas acontecendo, senão a gente fica entediado num bater de coração, sabe? Esse negócio de ser igual. O vento tá falando aqui de novo toda vez que eu falo no microfone. Então, esse negócio, fazer a mesma coisa todos os dias, esse negócio de igual, isso mata a gente, mata os nossos corpos, não funciona. E eu lembro que eu estava lá bem no começo quando eu estava no Access fazendo uma classe com Gary Uden chamada alguma coisa tipo, eu não consigo lembrar o título, mas basicamente era isso. Você nunca está satisfeito, o título, alguma coisa assim. E a conversa era sobre essa coisa. Você tem que adicionar coisas na sua vida. Senão você vai ficar tão entediado que você automaticamente vai destruir a sua vida. Porque eu tinha comprado esse ponto de vista desse mundo de encontre a sua coisa, encontre a sua uma coisa para você ficar muito bom e daí você se torna muito bem sucedido nessa uma coisa e eu ficava, eu não consigo, não funciona. E com essa conversa eu falei, e se eu não tivesse que focar? E se eu não tivesse que estar nesse caminho único? E se eu tivesse, como você mencionou no comecinho também, ter o caos? Porque somos bem caóticos como seres. E quando a gente tenta se fazer tão ordenado e fazer a mesma coisa de novo, e simplesmente não funciona. História verdadeira. E o que eu posso adicionar à minha vida hoje é uma boa pergunta. E é uma pergunta tão mágica também. Eu brinquei com essa pergunta por 10 anos agora. E o que aparece é tipo, uau, de onde isso veio? Uau, de onde isso veio? E isso adiciona essa excitação e você fica muito surpreso com o que o universo te entrega. Porque quando você pede e coloca aí fora, o universo fala: tá aqui uma pessoa que está disposto a receber de uma maneira diferente. Então, toma aqui, ó. Então, as mágicas e os milagres que aparecem são incríveis. E daí, combinado com essa energia de nunca pare, nunca ceda desses dois passos, e talvez não apareça assim num estalar de dedos, mas pegue meu exemplo, eu me mudei para Maiorca há 6 meses atrás e é alguma coisa que eu venho pedindo por uns 7, 8 anos. Eu estava nessa pergunta de, eu sei que eu não quero ter a Suécia como meu quartel-general, então o que se requer? Ei, universo, me mostra o caminho para algo diferente. Daí você foi da Suécia para o paraíso. Exatamente. E um paraíso quente. É incrível. E é uma dessas coisas que eu falei, uau, eu nunca cognitivamente ter descoberto como que isso ia aparecer, quando isso ia aparecer, como ela ia se aparentar, mas agora que eu tô aqui, eu falei, sim, isso é exatamente o que eu estava pedindo. Isso é um reconhecimento tão legal, porque eu estava escutando ao Access.me, a Universidade de Consciência Expandida, é um programa que você consegue do Access Consciousness, que tem 30 anos de classes do Access Consciousness lá, e eu estava escutando essa classe antiga e o Dane estava gravando. Esse aqui é o Gary Douglas, 1, 2, 3. Sabe essas coisas assim? E eu falei, caramba, olhando olhe para a vida dele, 25 anos atrás, você fala, você vai de gravar para quem ele é hoje, cada uma das escolhas que ele fez para estar lá e todas as perguntas que ele fez para criar isso, e indo para o tópico de vício de novo, porque isso aparece no meu mundo 3 anos atrás, quando eu comecei a minha jornada de sobriedade. Eu não pensei que eu ia conseguir passar por ela. Então, escutar você falar sobre isso, que você pede por uma coisa de anos atrás e tá aqui isso aparecendo agora, então é isso. Sim, isso é um sim. Então, qual é essa uma escolha que você pode fazer hoje que vai permitir que as coisas comecem a mudar e também o que você pode adicionar na sua vida?
É, é, é. É lindo essa energia hum, de seguir o que é leve e seguir o que te traz alegria. E continuar escolhendo e fazer mais uma escolha, mais uma escolha, mais uma escolha, mais uma escolha e de novo esses passos que parece que estão indo para trás fazem parte disso também. É um, não é uma estrada em alta velocidade. É um caminho que você pode andar devagar e o quanto você pode desfrutar. Eu não esperava isso, eu não esperava aquilo. Ah, isso foi um pouquinho difícil, mas deixa eu estar com isso. E tem essa perspectiva de estarmos aqui nesse planeta, vivendo essas vidas com esses corpos incríveis e a gente consegue, a gente pode experimentar tudo isso, não somente as coisas boas, mas todas as coisas. Como que a gente foi ficar tão fudidamente ser tão sortudo? E não esqueça sobre sorvete e golfinho e o oceano e cavalos e a natureza e todas essas coisas boas, sabe? Eu recomendo muito elas. Eu recomendo altamente todas essas coisas. Eu recomendo todas as coisas bem divertidas. E eu muito obrigada, querida amiga, você é incrível. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar aqui? Ah, você quer compartilhar com as pessoas? Nada em particular que aparece. Só fica feliz fique feliz e fique lá. Exatamente, exatamente. De nada. Muito obrigada por estarem aqui, galera. E até uma próxima vez. Obrigada, galera. Gente.